Eu pedi para os irmãos trazerem uma Bíblia com comentário hoje, né? Eu trouxe a minha aqui, a Bíblia de Genebra. Eu queria sugerir que, por exemplo, os irmãos abrissem aí num livro qualquer. Pode ser um livro, uma carta lá do Novo Testamento. Por exemplo, a carta de Paulo a Tito. Vamos abrir aí, por exemplo. Quando você tem uma Bíblia assim de comentário e você abre num livro, o que tem? Aí tem o texto bíblico, lógico, né? Que vai ter o texto bíblico a partir do capítulo 1. Mas antes do capítulo 1, o que tem? Ele tem esses comentários aqui, né? Na Bíblia de Genebra tem assim, introdução, autor, data, ocasião, público original, propósito, características. Não sei se todo mundo está vendo isso aí. Antes do texto bíblico, isso. O que é? E aí depois tem um esboço, tem a estrutura do livro. O que é isso? Isso tudo, toda essa parte que está escrito visão geral, autor, propósito e a estrutura, isso tudo é o que a gente chama de esboço exegético, certo? Então, esboço exegético é isso. É você ter informações sobre o autor, sobre a data, sobre os leitores, sobre o propósito do livro e sobre a estrutura do livro. Isso é um esboço exegético. A gente hoje vai aprender a fazer a primeira metade disso. A segunda metade, essa parte da estrutura, a gente não vai ver hoje, vai ver depois em análise estrutural. Mas essa primeira parte de informações históricas é uma coisa muito, muito importante e é aquilo que em exegese a gente chama de análise histórica, tá? Então a gente está aqui nesse momento, certo? A gente já passou pelo texto e tradução, a gente já viu toda essa parte aqui, todo mundo está acompanhando? Então a gente viu a avaliação de traduções, nós já vimos. Para que isso aqui servia? Para a gente comparar uma tradução com a outra, entender por que tem certas diferenças entre as traduções e escolher uma ou mais que vai ser a base para a nossa exegese. Depois a gente falou também sobre essa parte de crítica textual, certo? A gente não entrou em detalhes, a gente fez só uma introdução. É só para a gente conseguir entender outras diferenças que às vezes aparecem entre as Bíblias. E agora que a gente vai entrar realmente na exegese, porque até agora a gente só está escolhendo o texto. O propósito da aula de hoje é ser a primeira ferramenta que é realmente exegese. Então a gente vai começar a falar sobre análise histórica. Esse é o tema da aula de hoje, tá certo? E o produto da análise histórica é exatamente essa primeira parte do esboço exegético que tem antes de cada livro em Bíblias com comentários, tá bom? Então é isso que é outro nome para isso, análise histórica ou estudo panorâmico, certo? Então o que é o estudo panorâmico? Qual é o objetivo? O objetivo é fornecer uma visão panorâmica. O que é uma visão panorâmica? É uma visão ampla, né? Imagina que você é uma águia lá em cima e você tem aquela visão panorâmica do terreno. É uma visão ampla. Não vai te dar os detalhes da coisa, mas vai te dar a ideia geral do texto. Então é uma visão panorâmica do pano de fundo histórico-cultural dos autores e leitores originais de determinado livro ou seção. Então a gente pode usar essa ferramenta exegética num livro inteiro, certo? Como a gente vai fazer daqui a pouco, ou podia ser só numa seção de um livro. Por exemplo, os livros de Reis, vários livros bíblicos foram escritos por vários autores, então talvez fosse melhor fazer a análise dessa dentro de uma seção. Mas, por exemplo, nas cartas do Novo Testamento, as cartas são razoavelmente pequenas, a gente faz essa análise no livro inteiro. Então é isso. O que eu quero? Eu quero ter uma visão panorâmica do livro, do pano de fundo histórico e cultural, geográfico, cultural do livro. Qual o resultado? Então o resultado é isso que eu chamo de esboço exegético.
Não confundir, já falamos nas outras aulas, do ensaio exegético. Ensaio exegético é o documento final da exegese, que contém todas essas análises. Esboço exegético metade dele é o estudo panorâmico e a outra metade é a análise estrutural, certo? Metade do esboço exegético é isso, a outra metade a gente vai ver depois, a análise estrutural. A gente vai ver mais na frente. Mas então o que a gente quer aqui é um pedaço, né, do esboço exegético, contendo o quê? As principais informações históricas, geográficas, culturais. A respeito de quem? Dos autores e dos leitores originais de determinado livro bíblico ou de determinada seção. Tá claro? É isso que eu quero. Estava falando aí, eu estava vendo ao mesmo tempo aqui. Agora faço um resumo da mensagem, o tema principal de cada Exato. E a seguir de cada capítulo. Depois registre a visão panorâmica. Exato, é exatamente isso. Se você pega uma Bíblia com comentário, é exatamente isso que tem lá. O que é isso aí? Que está esse comentário antes de cada livro nas Bíblias com comentário? É o produto disso, é alguém que fez isso. O que a gente vai aprender agora é fazer isso. Eu quero que os irmãos saibam fazer isso. Aí vai perguntar, poxa, mas por que eu vou fazer isso? Já tem um monte de Bíblia com comentário. Já tem. E muitas dessas são boas, suficientes que você pode usar. Mas quando você aprende a ferramenta, isso aqui muda a forma como você lê o texto bíblico. Ajuda você a ler da próxima vez prestando atenção em certas coisas que você nunca teria prestado atenção. Então, aprender a ferramenta é útil, mesmo que o resultado não seja muito diferente daquilo que outras pessoas já fizeram, mas você está aprendendo. Então, eu estou falando aqui pano de fundo histórico, cultural, ambiente histórico, outro nome disso é contexto histórico, cultural. Todos esses termos se referem a quê? O que é isso? Se referem a combinação única, aquela combinação única de pessoas, eventos, lugares, língua e cultura que contribuíram para a formação de cada texto bíblico da maneira como ele foi escrito. Então, o que eu estou chamando de pano de fundo é essa combinação, esse conjunto de pessoas, eventos, lugares, cultura que acabaram formando aquele texto bíblico. Tá certo? E por que isso é importante? Por que é importante eu saber essa combinação? Qual foi a combinação de pessoas, lugares, eventos, língua, cultura e circunstâncias? Por que isso é importante? Qual é a doutrina que a gente já estudou lá em teologia? A gente relembrou algumas aulas atrás aqui em exegese. Qual é a doutrina que diz que isso aqui é importante? A doutrina da inspiração orgânica. Os irmãos lembram quando a gente falou de inspiração orgânica? Que pela inspiração orgânica a gente acredita que não apenas Deus dirigiu cada palavra do texto, isso é inspiração verbal. Deus dirigiu o tema geral do texto, isso é inspiração plenária. Mas a gente também acredita na inspiração orgânica, ou seja, que Deus determinou de fato aquelas pessoas, aqueles lugares, aquelas circunstâncias que acabaram produzindo aquele texto bíblico. Então, se você ler, por exemplo, a carta de Judas... Ação direta de Deus. Ação direta de Deus. A carta de Judas, por exemplo, no início da carta de Judas, ele fala assim... irmãos, eu ia escrever sobre um outro assunto, sobre a salvação comum, mas eu achei que era necessário falar sobre a necessidade da gente lutar pela fé evangélica. Ele fala isso na carta de Judas. Por que é que ele achou necessário? Por que que Judas achou necessário falar sobre a fé e não escrever um tratado sobre salvação? Por causa da circunstância dele, a circunstância dos leitores. Poxa, então a inspiração foi limitada aí? Não, pelo contrário. O fato de que Judas estava vivendo aquela circunstância e os leitores dele estavam vivendo aquela circunstância e ele sentiu essa necessidade, tudo isso é parte do processo de inspiração. A inspiração bíblica quer dizer que o Espírito Santo conduziu e de fato determinou todas essas coisas. Tudo isso está incluído quando a gente fala de inspiração. Então daí a importância da gente entender bem o contexto histórico-cultural de um texto.
Porque quando a gente está entendendo, a inspiração não se reduz apenas às palavras do texto. Estudar as palavras do texto é importante, cada palavra, por quê? Porque cada palavra foi inspirada. Mas estudar as circunstâncias do texto também é importante, porque a circunstância também é parte desse processo de inspiração. Tá claro? Então daí a importância da gente estudar isso que eu estou chamando de pano de fundo, ou ambiente histórico, ou contexto histórico-cultural. Então como é que a gente estuda isso? Primeiro, para a gente conseguir perceber o contexto histórico, a gente tem que primeiro pensar que existem vários contextos históricos. Essa combinação única de pessoas, lugares, eventos que eu estou chamando aqui, eu posso pensar isso em vários subconjuntos. Eu posso fazer vários subconjuntos disso. Por exemplo, eu posso falar do contexto histórico do autor. Certo? Qual é o contexto histórico de um autor bíblico? É quem ele era, onde ele estava, qual a língua dele, a cultura dele, quais as dificuldades ele estava passando. Tudo isso é o contexto histórico do autor. Mas eu também posso falar e me referir a um contexto histórico dos leitores. Pensa no seguinte, que a Bíblia, embora a gente pegue a Bíblia e use ela para a gente hoje, ela não foi escrita para a gente hoje. Certo? Nós somos os leitores secundários, terciários da coisa. O público original dela... Quem era o público original da carta de Paulo aos Efésios? A igreja dos Efésios, aqueles irmãos naquele momento histórico. Então, eu posso falar do contexto histórico dos leitores. Quem eles eram? Onde que eles estavam? Qual a língua, a cultura? Dificuldades, alegria? Esses são basicamente os dois contextos históricos que a gente pensa quando a gente pensa em contexto histórico. Só que o que eu quero chamar a atenção é que pode existir mais um, ou mais dois, ou mais outros. Por exemplo, eu posso ter um contexto referido. O que é isso? É o contexto histórico ao qual o autor está se referindo naquele texto. Então, um exemplo disso, o exemplo que tem lá no meu livro, Mateus 24. O que está em Mateus 24? É o sermão escatológico de Jesus, certo? É aquele sermão escatológico de Jesus, que ele fala sobre a volta dele e tudo, todas aquelas questões ali. Quem é o autor desse texto? Mateus 24. Quem escreveu Mateus 24? Mateus, supostamente. Mateus, certo? Mateus. Quem é o autor? Mateus. Quem são os leitores originais? Aí é outra história. A gente vai ver depois o contexto de Mateus, mas são as pessoas para quem Mateus estava escrevendo originalmente. São só esses dois contextos históricos que eu tenho em Mateus 24? Não, eu tenho um outro contexto histórico, que é qual? O contexto histórico de Jesus, quando Jesus estava proferindo esse sermão. Porque Mateus 24 é Mateus escrevendo o que Jesus falou. Então eu tenho informações sobre Mateus, talvez. Eu tenho informações sobre os leitores de Mateus. E eu tenho informações sobre Jesus e os ouvintes de Jesus. E nesse texto em particular, Mateus 24, Jesus ainda está falando, é um sermão escatológico, ele está falando de um evento futuro. Então eu posso ter um outro contexto histórico, que é o contexto histórico do evento. Então, por que eu estou chamando atenção a isso? Porque é muito comum os alunos de exegese confundirem o que é contexto histórico do autor, o que é contexto histórico do leitor. Aí o autor se refere a uma outra coisa que não é nem o autor nem o leitor. Aí o aluno de exegese quer classificar, quer forçar a ser, não, isso ou é o autor ou é o leitor. E não, às vezes é só uma outra coisa que ele está falando. É o que eu estou chamando aqui de contexto referido. É um contexto ao qual o autor se refere. Tudo isso aqui vai ficar mais claro quando a gente fizer o exemplo. Mas isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Então, quais são as informações relevantes para a gente ter essa visão panorâmica do contexto histórico? Por exemplo, informações sobre pessoas. Quais as informações sobre pessoas que são relevantes? Quem a pessoa é, certo? Que outras pessoas são citadas, que às vezes ele fala de outra pessoa.
Qual o relacionamento dessa pessoa com Deus? Isso é uma informação fundamental, certo? Ele é um crente? Ele é um ímpio? Ele é um apóstata? Certo? Qual o relacionamento dele com Deus? Qual o relacionamento entre eles? Entre, por exemplo, o autor e o leitor? Entre os autores, o autor e os leitores originais? Eles eram amigos? Eram membros da mesma igreja? O autor é o fundador da igreja dos leitores? Qual é a função religiosa dele? Ou do autor? Ou dos leitores? Ou da pessoa que ele está se referindo? Ele era escriba? Ele era profeta, sacerdote, rei, apóstolo, evangelista, pastor? Ele era um membro comum da igreja? Qual a posição social? A função religiosa é a função dentro da igreja. Mas qual a posição social na sociedade? Ele era uma pessoa comum? Ele era nobre? Ele era escravo? Ele era, sei lá... E que outras informações estão disponíveis sobre a pessoa, certo? Nível de educação, nível cultural, qual a profissão dele? Será que eu consigo essas informações a partir do texto? Então essas são informações relevantes sobre as pessoas. Informações relevantes sobre datas. Pensa, é o contexto histórico, geográfico, cultural. Então, que informações são relevantes sobre a data? Quando o texto foi escrito? De qual época o texto está falando? Qual a distância entre o momento que o texto foi escrito e a época a qual ele se refere? Porque pode ser que o texto foi escrito, mas ele está falando de uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás. Certo? Isso acontece. Por exemplo, Moisés escrevendo o livro de Gênesis. Moisés está escrevendo aquilo no deserto. Mas ele está falando de histórias, de coisas que aconteceram 1000, 2000 anos antes dele. Até mais que 2000. Adão e Eva fizeram muito antes de Moisés. Ou pode ser que o texto esteja falando da mesma época em que ele foi escrito. Por exemplo, isso é interessante. No final do livro de Atos, o início do livro de Atos, Lucas escreve no passado. E a multidão dos que criam eram assim, eles faziam isso e tudo. Está tudo no passado. Aí no final do livro de Atos, ele começa a escrever no presente. Então nós navegamos da ilha tal até a cidade tal e fizemos isso. Quer dizer, o tempo verbal ainda é passado, mas ele está se referindo ao momento presente. Aquilo que ele está fazendo naquele momento. Ele está escrevendo lá enquanto aquilo está acontecendo. Ou pode ser o contrário. O cara pode estar falando de uma coisa que ainda vai acontecer, que ainda não aconteceu. O livro do Apocalipse, por exemplo. João está falando de eventos que para João era futuro. Se é futuro para a gente é outra história. Para a gente pode ser futuro ou passado, mas para João certamente aquilo era futuro. Outras informações sobre datas. O que estava acontecendo no mundo naquele momento? Será que eu tenho informações que me ajudem a determinar a data do texto? Informações relevantes sobre lugares. Aonde que o texto foi escrito? Certo? Ele se refere a algum outro lugar? Quais são os lugares mencionados no texto? Qual a importância religiosa, política, social, econômica daquele lugar naquela época? Será que o texto fala sobre isso? E outras informações sobre a circunstância do livro. O que é circunstância? Circunstância que eu estou chamando aqui é o que levou o autor a escrever. Isso é circunstância, é o que eu estou chamando de circunstância. O que está motivando o autor a escrever? O que está acontecendo à sua volta? O que está acontecendo à volta dos leitores? E aí, por isso, ele resolveu escrever. Ele cita alguma instituição religiosa, política ou social. Por que isso? Porque muitas vezes é a instituição que levou o autor a escrever. Ele cita alguma prática religiosa. Será que esse texto foi composto para uma ocasião específica? Por exemplo, alguns salmos. O texto diz que o salmo foi composto para ser cantado no templo. Ou é um salmo de romagem. Ele foi composto para ser cantado durante a romagem. Então, isso é uma informação valiosa. Ele é um texto que foi composto para uma situação específica. Informação. Qual a situação do autor, dos leitores? Ele estava preso? Ele estava no palácio? Ele estava no exílio? Aonde que ele está? Então essas são as informações que a gente vai tentar coletar, certo?
E como é que a gente faz, então, o estudo panorâmico? Qual é o método do estudo panorâmico? Primeiro, ler o texto bíblico. Não dá para fazer exegese de um texto que a gente não leu. Então a gente vai ler. Só que é uma leitura esperta, é uma leitura cuidadosa. A gente vai ler. E à medida que a gente lê, a gente vai anotando, rabiscando o texto. Certo? Eu posso fazer isso no computador, eu copio o texto do site da internet, colo e vou fazendo no computador. Ou posso fazer na mão, eu tiro uma xerox daquela página da Bíblia, né, e vou rabiscando o texto mesmo. Só que é um rabisco inteligente. Então, eu estou dando aqui o que eu uso, o que eu costumo fazer, o que lá no meu livro eu ensino a fazer. Mas cada um pode fazer do seu jeito, o que quiser. Eu costumo fazer assim. Cada vez que eu acho uma informação histórica, cultural, geográfica relevante, eu escrevo 2 letrinhas em cima da palavra. A primeira letrinha se refere a qual é o contexto histórico, é uma informação sobre o autor, é uma informação sobre os leitores, ou é uma informação sobre alguma outra coisa do que ele está falando. Não é o autor nem os leitores, é alguma outra coisa que ele está falando. E depois eu escrevo outra letrinha, que é o tipo de informação. Isso é uma informação sobre pessoa, sobre a pessoa, sobre a situação dela, quem ela era e tudo. É uma informação sobre data, uma informação histórica, é uma informação geográfica, é um lugar e tal. É uma informação sobre a circunstância, o que levou o autor a escrever. Então, por exemplo, se eu acho uma informação que é sobre a pessoa do autor, eu escrevo um A e um P naquela palavra. Se é sobre um lugar onde os leitores moravam, eu boto um L e um G. Essa é a minha legenda. Cada um pode fazer o que sua. Se quiser, em vez de A, botar uma estrelinha, em vez de L, você desenhar um leão, sei lá. Você faz o que quiser. Cada um faz do seu jeito, mas esse é o jeito que eu faço. Então a gente vai ler o texto e rabiscar o texto inteiro. Então eu vou ficar com um texto que tem um texto bíblico e um monte de rabisco, que é um monte dessas letrinhas. Isso é o final do primeiro passo. O segundo passo é, agora eu leio de novo o texto e procuro todas as letrinhas iguais. Tudo que começa com A, porque eu sei que começa com A se refere ao autor. Então tudo que começa com A. E eu organizo isso num grupo, num tópico. Tudo que começa com L do leitor em outro tópico, tudo que começa com R, o contexto referido em outro tópico. Certo? E cada um desses eu escrevo um parágrafo. E esse escrever cada parágrafo não é coisa da minha cabeça. É o próprio que o texto está dizendo. Eu só estou pegando o texto e reorganizando ele de uma forma que vai me facilitar depois. Só isso que eu estou fazendo. Terceiro passo, agora que eu tenho esses parágrafos, eu vou analisar os detalhes. Por exemplo, um dos detalhes diz que, por exemplo, o autor está se referindo ao imperador. Tá? Quem era o imperador? Qual o imperador? Tem vários imperadores. Qual é o imperador que ele está se referindo nessa passagem? Para isso, eu vou ter que consultar um outro comentário. Eu vou ter que consultar um atlas, um livro de história, que vai me dar essa informação. Mas veja que eu já tenho uma base do texto. Aí, o último passo é, apenas a partir daquilo que está claro no texto, sem colocar as minhas pressupostos, sem colocar as minhas ideias pré-concebidas do texto, apenas a partir daquilo que está claro no texto, eu tento responder 3 perguntas. O que o texto diz? Isso é o que a gente chama de mensagem, a mensagem do texto. Por que o texto foi escrito? É o que eu chamo de propósito. E quais outras informações foram notadas ao longo da leitura do texto? Isso é o que a gente chama de características gerais. Se você pegar, por exemplo, a Bíblia de Genebra, antes de cada livro, ele tem lá esse esboço exegético. Aí lá na Bíblia de Genebra, só para usar como exemplo, tá lá, ó, tem um parágrafo aqui, autor. Aí ele escreve um monte de coisa sobre o autor. Data e ocasião, um monte de coisa sobre a data e ocasião. Propósito e características. É isso, é exatamente isso que eu estou falando aqui. Eu estou estabelecendo a mensagem, propósito, as características gerais. Eu quero produzir uma coisa igual àquela. Tá claro? Isso é estudo panorâmico, acabou, é só isso, é fácil mesmo. Ah, mas isso é muito fácil. É fácil, é. Certas ferramentas de exegese é fácil.
Você usar um martelo não é difícil, é só pegar o martelo e não acertar o dedo. Então, como é que a gente faz para não acertar o dedo? Alguns cuidados aí. Primeiro cuidado, importante. A gente precisa sempre dar mais valor às evidências internas. O que é evidência interna? É a evidência que está no texto bíblico, do que as evidências externas, coisas que eu li no Atlas, no livro de história, no comentário. O que está no texto tem sempre prevalece sobre o que o autor tal falou. Eu tenho que sempre tomar muito cuidado com essas evidências externas. Com essas informações externas que eu li num livro, no Atlas, num comentário. E por isso que é sempre bom eu consultar fontes diferentes. Então, se você tem lá um comentário, que é escrito por um cara que você sabe que é liberal, teólogo liberal, então nem lê. Ou lê com muito cuidado, com muito cuidado, certo? Porque senão você pode ser induzido a uma interpretação errada, porque o cara escreveu com uma lábia lá e tal. Então toma cuidado com essa informação. O outro cuidado interessante também é que você, quando eu terminar o estudo panorâmico, eu vou ter bastante informação. Eu vou querer usar essas informações no sermão que eu estou preparando, ou no estudo que eu estou preparando. Mas aí eu tenho que tomar cuidado, certo? Nem tudo aquilo que eu descobri no meu estudo, eu vou falar para todo mundo no dia do sermão. Porque senão vai ficar um sermão chato, e senão eu vou acabar falando um monte de coisa que não contribui para a mensagem. Eu vou virar um contador de história, certo? Porque esse texto, irmãos, ele foi escrito por Paulo quando ele estava em Corinto, no ano 52. E aí você diz, tá, como que isso me ajuda a entender o texto? Como que isso muda a minha vida? A pessoa que está ouvindo o sermão, ela não precisa de todas essas informações. Para você que está estudando, o estudo pode ser relevante. Mas para a pessoa que está ouvindo, não necessariamente é. Então, a gente vai ter que selecionar aí, para a gente não virar um contador de história. Tá bom? Isso é o estudo panorâmico. Acabou, é só isso aí. Só isso aí. É só isso. O que eu gostaria de fazer agora com os irmãos é... Cadê? Eu estou procurando... Isso, eu vou deixar nessa página aqui. Não, agora o que eu queria fazer com os irmãos no restante da aula de hoje é a gente fazer um estudo panorâmico aqui. Vamos fazer aqui. E aí, quando a gente fizer, vai ficar claro o que eu estou falando. Então, vamos fazer um estudo panorâmico. Carta de Paulo a Filemon. Carta de Paulo a Filemon. Eu já botei o texto aqui, tá? Dá para ler? Essa letra tá um tamanho bom aí na tela? Tá? Então vamos lá, irmão. Vamos fazer todo mundo junto, ok? Vamos lá. Vamos começar a ler. A gente lê e quando a gente achar uma informação que é relevante do contexto histórico, geográfico, cultural, a gente para e anota. Tá bom? Esse é o método, é o primeiro passo. Então vamos lá. Alguém pode começar a ler. Paulo. Opa! Já é uma informação, ou não é? Eu tenho um nome de uma pessoa aqui. Que pessoa é essa? É a pessoa que está escrevendo o livro. Então eu gosto de botar assim, ó. AP. É uma informação sobre a pessoa do autor. Todo mundo dá para ler o AP aí? Ficou pequenininho. Tá? Paulo. É a informação sobre o autor. Vai, continua. Prisioneiro. Opa, peraí, ele está preso. Ele está preso, isso é uma informação relevante. Paulo está preso. É uma informação sobre a pessoa do autor. De Cristo Jesus, continua. O irmão Timóteo. Já parou, já estão começando a... Está ficando bom nisso aqui. O que eu boto aqui em Timóteo? Tem que voltar aqui, ó. Timóteo eu boto o quê? A OL, né? O irmão Timóteo. Quem está escrevendo? Paulo e Timóteo. Então Timóteo é o autor. É a pessoa do autor. Certo? A gente fala carta de Paulo a Filemon, mas de fato não é a carta de Paulo a Filemon, é a carta de Paulo e Timóteo a alguém. A gente vai ver ainda. Tá? Ao aqui está dividindo quem é o autor e quem é o leitor. Então vai, continua.
Aqui é o quê? A pessoa do leitor. Pessoa do leitor. LP. L de leitor, P de pessoa. Certo? Também nosso colaborador. Opa, então ele era colaborador. Mais uma informação sobre a pessoa do leitor. Ele era colaborador de Paulo. E a irmã Áfia, outro colaborador. Né? Outro leitor. Outro leitor. E a Arquipo. Outro leitor. Então a gente fala carta de Paulo a Filemão, mas na verdade é a carta de Paulo e Timóteo a Filemão, Áfia e Arquipo. São 2 autores e 3 leitores que a gente tem. O que mais? Nosso companheiro de lutas. Opa, informação sobre a pessoa do leitor. Agora eu sei que Arquipo, na verdade, era companheiro de lutas de Paulo. Irmã poderia botar também, né? Não, sim. Quer dizer que... Veja que Paulo está escrevendo para 3 pessoas e cada pessoa ele está qualificando. Ele escreve para Filemão. Filemão era colaborador. Ele escreve para Áfia. Áfia era irmã. Era uma pessoa crente. Ele escreve para Arquipo. Arquipo era companheiro de luta. Ele está qualificando os leitores. São informações, né, sobre a pessoa do leitor. Então botei um LP por causa disso. Vai, o que mais? A gente parou aqui. E a igreja que está em tua casa. Então tem uma igreja que funciona na casa deles. Isso é informação que o que eu boto aqui? É sobre o leitor, certamente. É uma informação geográfica. É geográfica. Pode ser geográfica, pode ser... Eu vou botar um P, porque de fato eu acho, na minha opinião, isso é uma informação sobre a pessoa dos leitores. Quer dizer que essas pessoas eram pessoas que recebiam uma igreja na casa deles. Certo? Naquela época, as primeiras igrejas cristãs, ou elas funcionavam em sinagogas antigas, a coisa deixou de ser uma sinagoga e virou uma igreja cristã, ou elas funcionavam na casa das pessoas. Então, nesse caso, essa igreja aqui funcionava na própria casa deles. Então, Filemão, Áfia e Arquipo, veja, a igreja está em tua casa, singular. Então, os 3 moram na mesma casa. Percebe? Então tudo isso é informação sobre a pessoa. Eu tô descobrindo que, na verdade, é uma família agora. Tá, pode continuar. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Certo. Então, continuando. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com... Para com o Senhor Jesus e todos os santos. Então, amor e fé. A gente pode colocar isso aqui como informações sobre os leitores também. Quer dizer que eram pessoas... aqui Paulo está usando o singular, né? Veja, ele está escrevendo para 3 pessoas, Filemão, Áfia e Arquipo. Mas aí depois, no resto da carta, ele começa a usar o singular. Tu, ti, tua. Então, provavelmente ele está se referindo a Filemão, que é o primeiro que ele mencionou lá. Então, isso aqui deve ser alguma coisa sobre Filemão. O fato de que Filemão não apenas era um colaborador de Paulo, mas era alguém que tinha amor e fé, não apenas em relação a Cristo, a fé em relação a Jesus e o amor, a fé é em relação a Jesus e o amor é em relação aos santos. Tem uma estrutura trocada, ele fala fé, amor e fé, e fala Jesus e os santos. Então, a fé em Jesus e o amor é aos santos. Esse é o caso que convém ressaltar. Que santos são esses? Que santos são esses? Provavelmente é a igreja que está na casa dele, ou os outros crentes no resto do mundo. Posso botar aqui, ó. Então ele está se referindo a outras pessoas. Não é nem o autor nem o leitor, esses santos não são o autor nem o leitor, mas são outras pessoas que ele está se referindo aí. Ok? Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Certo, deixa eu descer aqui, vai. Pois, irmão, referindo a ele no caso, né? Tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Do que ele está falando aqui? Eu posso botar aqui
é uma circunstância que ele está se referindo, né? O que é isso? Isso é uma forma que os apóstolos, às vezes, não só Paulo, João também, quando a pessoa dava uma oferta, né, eles falavam nesse sentido de que o coração dos santos está sendo reanimado. João também fala isso, 2 João, se não me engano. Quer dizer que a pessoa está sustentando alguém, está sustentando um missionário. Tá. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar, em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho. Opa, ó. Informação aqui sobre o quê? Paulo. Sobre o autor. Velho, né? Oi? Sobre a pessoa, sobre a data. Eu poderia botar um AD aqui, porque isso é uma informação sobre a data. Se Paulo está velho, eu sei que isso não foi escrito no ano 50, sei lá, no ano 40, quando Paulo estava jovem. Isso foi escrito quando Paulo estava velho. E agora até prisioneiro. Já notamos isso, né? Posso botar aqui de novo, que ele estava preso. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo. Opa, ele mencionou outra pessoa. Então, Onésimo é o autor ou o leitor? Nenhum dos dois, é uma outra pessoa. Então, uma outra pessoa. Que gerei entre algemas. Aqui, gerei entre algemas. Novamente, é uma outra informação sobre Onésimo. Então, Onésimo é alguém que se converteu enquanto Paulo estava preso. Isso pode até ser sobre a circunstância também. Então, é uma informação sobre a circunstância aqui do Onésimo. Ele antes te foi inútil. O que é isso? Antes, Onésimo tinha sido inútil a Filemão. Isso pode ser uma informação sobre as circunstâncias do Onésimo, as circunstâncias do leitor, as circunstâncias de Filemão. Isso tudo está se referindo a por que Paulo está escrevendo isso. Certo? Pelo fato de que antes Onésimo era inútil. Esse tempo que ele fala inútil ali, foi o tempo que ele fugiu. Antes, quando ele era escravo, ele era útil. Não, quando ele era escravo, ele era inútil. Não queria. Isso é antes dele se converter. Antes dele se converter, ele era inútil. Porque veja, Paulo está dizendo, olha, eu tô te solicitando em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil. Ou seja, antes de quê? Antes de ser gerado entre algemas. E o que é gerado entre algemas? Quer dizer que ele se converteu. Então, antes de se converter, Onésimo era inútil. Atualmente, porém, ele é útil. A ti e a mim. Então, isso. O fato é que antes ele era inútil, agora ele é útil. Por que ele antes era inútil e agora é útil? Porque ele se converteu. E estava ajudando a Paulo. Paulo está dizendo que a conversão de Onésimo foi fundamental aqui para ele mudar de postura, de vida. Que antes ele era inútil, agora ele é útil. A ti e a mim. Inclusive aqui no comentário, né, fala assim, Onésimo significa, quando fala do trocadilho, porque Onésimo significa útil. Exato. Quando fala do trocadilho, Onésimo, nós vamos notar isso tudo daqui a pouco. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos terminar aqui. A gente vai notar exatamente isso aí. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Tá, então Paulo está enviando Onésimo. Isso é uma informação sobre as circunstâncias de quem? Do autor, do leitor. Sobre as circunstâncias do autor, né? Quer dizer, é o que está motivando Paulo para escrever. Então, provavelmente, essa carta, Paulo está mandando a carta junto com o escravo. Ele está devolvendo o escravo e eu estou em envio de volta. É uma carta de recomendação para o escravo. Eu estou te devolvendo o escravo e estou mandando junto com ele essa carta. Pediu que tudo fosse colocar na conta dele. Tá, vamos ver isso aí. Para o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para, em teu lugar,
me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Outra menção de algema, né? Paulo tá mencionando, já é a terceira ou quarta vez que ele está falando que ele está preso. Algemas que carrego por causa do Evangelho. Deixa eu descer um pouquinho aqui, vai. 14. Lá de cima, tá? Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Eu poderia botar aí como circunstância também, como talvez. Circunstância da recepção dele, né? Não vou botar não, mas poderia botar. Tá, 15. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente. Opa, peraí. Isso é uma informação relevante sobre o Onésimo. O Onésimo tinha sido afastado de Filemão. Então eu vou botar aqui, ó. Isso é o quê? É uma circunstância do Onésimo e também uma circunstância de Filemão. Porque os dois se separaram. Temporariamente. Mas agora, a fim de que o recebas para sempre. Não. De volta, né? Definitivamente. Não como escravo. Antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Certo, então, vou botar aqui no escravo, que é uma informação sobre o Onésimo, ele era escravo. Agora, além de escravo, ele também é irmão. Caríssimo. Caríssimo. Especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Então, desculpa. Se, portanto, me consideras companheiro, aquela ideia, né, de que Filemão era companheiro, colaborador de Paulo, tudo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo... Então, ele fez algum dano. Possivelmente o Onésimo causou algum dano aí a Filemão. Então, isso é uma informação sobre, não a pessoa, né? A circunstância aqui de Onésimo e Filemão, tá? Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Mais outra informação sobre Paulo aí, sobre a circunstância de Paulo. Estava preso, mas ele esperava sair da prisão. Saúdam-te também, Epáfras. Mais pessoas. Prisioneiro comigo, Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Esse é o primeiro passo do estudo panorâmico. Li, rabiscando o texto. Talvez tenha pulado alguma coisa aqui, eu estou tentando fazer um pouco mais rápido aqui. Segundo passo, agora eu volto lá do início e vou pegando tudo que se refere a um certo grupo. Por exemplo, vamos anotar o que se refere ao autor. É que você já gravou as siglas, os ícones, né? O A é do autor. Eu gravei porque eu inventei isso. A é do autor. P de pessoa. Então, vamos pegar tudo o que se refere ao autor. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou escrever, eu vou botar um bloco de notas aqui. Dá para ler? Sim. Mas Agora, melhorou? Então, eu vou escrever aqui do ladinho tudo que se refere a autor. Então, o autor, os autores, a gente já sabe que é mais de um, desse texto são... Puxa vida, aqui ficou... Difícil aqui. Tá, são Paulo, aí ó, onde está essa informação? No versículo 1. Vou botar só um aqui entre parênteses. E Timóteo. São Paulo e Timóteo. Que mais? Isso é informação sobre o autor.
Quando escreve... No momento em que o texto foi escrito, Paulo estava preso. Tem essa informação aqui no versículo 1, e vai ter mais um monte de outras vezes para frente. O que mais? Onde é que tem outro A aqui? Agora não tem mais. Agora não tem mais. Opa, aqui ó. Velho. Então, Paulo estava preso e já era de idade avançada. Ele pode dizer que ele é velho, mas eu não vou dizer que ele é velho para não ser indelicado. Vou escrever que Paulo tinha uma idade avançada. Certo? Então isso está no versículo 8. 9. E agora até prisioneiro. Vou botar lá no prisioneiro também, versículos 1 e 9. Já era de idade avançada. Que mais? Onde é que tem outro A? Eu te envio de volta. Tá. Então, a carta foi escrita quando Paulo estava enviando de volta Onésimo para Filemon. Certo? Isso está escrito aqui. Eu te envio de volta. É o outro A aqui. Opa! Nas algemas. Versículo 13 também fala que ele está preso. Ele fala que está preso no versículo 1, 9, 13. Carrega por causa do Evangelho. Que mais? Outro A. Onde é que tem outro A? Outro A aqui. Versículo 22. Paulo esperava que ia sair da cadeia. Paulo estava... Vou botar assim. Paulo já era de idade avançada e estava preso, embora esperasse ser solto em breve. E onde é que eu vi isso? No versículo 22. Eu esqueci de botar a referência do tô envio de volta. Cadê? Tô envio de volta. Versículo 12. Enviando de volta, Onésimo a Filemon. Versículo 12. Tem algum outro A? Acho que não. Acabou. Então esse é o meu... Não, mas é o que? RP. Então esse é o meu parágrafo sobre o autor. Então eu vou pegar esse aqui daqui e vou colar aqui em análise. Pronto. Esse é o meu parágrafo sobre o autor. Aí eu vou fazer a mesma coisa, escrever um parágrafo sobre os leitores. Como? Vou pegando... Tudo que é RP. Vou pegando tudo que é L, não apenas P, né? O que for C, eu vou botando no outro pedaço do parágrafo. Então eu vou colocando lá. Abre a Bíblia, o comentário aí, seu. Vê se é onde está escrito o autor da carta de Filemon. Tem alguma coisa. Certo. Pois é. Esse é o comentário de Genebra. Pô, a gente achou até mais informação que a Bíblia de Genebra, ó. Então a gente sabe que a carta foi escrita por Paulo e Timóteo. Paulo já era de idade avançada, estava preso, embora esperasse ser solto em breve. Foi escrita quando Paulo estava enviando de volta Onésimo para Filemon. Certo. Então, posso continuar a escrever outro parágrafo sobre os leitores. Quer ver? Vamos fazer aqui, né? Por que ele ficou... Não, obrigado. Então, o que eu posso apagar? Vou aumentar essa fonte. Agora está grandão aqui. Vamos lá, vamos fazer sobre os leitores aí, só para fazer um outro exemplo. Então vamos lá, quem são os leitores? Os leitores originais desta carta eram quem? Onde é que tem um L aqui na minha marcação? Filemon, versículo 1, Áfia e Arquipo.
Versículo 2. Todos eram crentes. Certo? Versículos 1 e 2. Filemon... Áfia, ele só diz que era irmão. O outro, Filemon era colaborador e Arquipo era companheiro de lutas. Como é que eu escrevo isso aqui? Posso botar. Filemon... todos eram crentes, sendo que Filemon era colaborador de Paulo, que significa provavelmente que ele já tinha enviado dinheiro a Paulo, e Arquipo era companheiro de lutas. Significa provavelmente talvez Arquipo tivesse feito alguma viagem missionária junto com Paulo, talvez. Outra informação, onde é que tem outro L? Da fé, o teu amor e tua fé, então confirma que todos eram crentes. A igreja na tua casa, isso. Havia uma igreja que funcionava na casa desta família. Versículo 2. Certo? Veja que tudo isso aqui a gente está escrevendo já o segundo parágrafo e a gente não está botando ideia nenhuma nossa. Não tem ideia nossa aqui. É tudo o que está no texto, eu estou escrevendo em outras palavras. Aqui é um RP, não é. RC, não. Onde é que tem outro L? Outro L aqui. Tá. Então, aqui está dizendo que Filemon tinha um escravo chamado Onésimo. Filemon, vou botar no mesmo parágrafo aqui, funcionava na casa desta família. Onde houve também um escravo chamado Onésimo. Versículo 11. Que era inútil. Como é que eu escrevi isso de um jeito polido? Paulo pode dizer isso de Onésimo. Eu não posso falar isso. Ele... um mau escravo chamado Onésimo, tá? Mal. Da onde eu sei que ele é mau, porque ele era inútil. Versículo 11. Estou te enviando de volta. Aqui é sobre o autor. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente. Então, o Onésimo foi afastado. Onde está? Essa família também tinha um mau escravo chamado Onésimo que foi afastado deles. Provavelmente ele fugiu. Tá? Mas o texto não diz que ele fugiu, eu estou dizendo que ele foi afastado, porque é o que o texto diz. Versículo 15. E se algum dano te fez, e possivelmente lhes causou dano. Certo? Botei possivelmente porque o próprio Paulo está dizendo, se algum dano te fez. Nem Paulo quer dizer isso com certeza, certo? Ele também não quer dizer alguma coisa a respeito do outro. Paulo ia pagar e tudo, tem alguma coisa sobre o leitor? Não, acabou. Então esse é o meu parágrafo, vou copiar aqui e vou colar lá sobre os leitores. Olha como já está ficando uma análise legal aqui, ó. Já dá para entregar aqui como esboço exegético na prova de exegese. Então, se fosse prova de exegese, isso aqui é o que eu tinha que escrever lá no esboço exegético. Então, eu tenho informação sobre os autores, sobre os leitores. Eu tenho que escrever um terceiro parágrafo, nesse caso, sobre Onésimo em particular, porque Onésimo é referido várias vezes durante o texto. Então, eu vou escrever sobre Onésimo, tá? Mas eu vou pular, então tem mais coisa aqui para ser escrito, tá? Para casa. Quando o professor não quer fazer uma coisa na aula, ele diz, para casa, vocês façam em casa. Agora eu vou fazer outra parte. Só para a gente passar para essa outra parte aqui, que é das características. O que eu tenho que escrever aqui? Só para lembrar. Nessa parte das características, eu tenho que escrever mensagem, propósito, características gerais. Tá? Então eu vou escrever aqui, ó. Mensagem, para não esquecer, propósito, características gerais. O que é mensagem? Mensagem é responder o que o texto diz. Qual é a mensagem dessa carta de Filemon? Pela leitura que a gente fez, por essa análise prévia, o que a gente pode concluir?
Na carta a Filemon, Paulo quer dizer o quê? Paulo está dizendo o quê? O que ele quer dizer? O que o texto diz? Paulo apela a Filemon para que receba de volta um escravo fugitivo chamado Onésimo, que havia se convertido na prisão. Certo? Posso botar mais informações? Agora é o último a nós dois, né? Tá, eu vou botar aqui reticências que posso complementar, posso escrever um pouquinho mais que isso aqui, certo? Então essa é a mensagem da carta. Vou botar aqui, mensagem. Qual o propósito da carta? O que é propósito mesmo? O propósito é por que o texto foi escrito. Por que Paulo escreveu isso? Paulo escreveu essa carta, então vamos lá. Paulo escreveu essa carta porque Onésimo tinha se convertido na prisão e precisava, botar assim, ele precisava de uma carta de recomendação, aí entre aspas, lógico que não é isso, né? Para poder voltar ao seu antigo dono, que era Filemon. Certo? Mensagem e propósito é parecido mesmo, mas a ideia é que a mensagem é o que o texto diz e o propósito é por que ele foi escrito. Então as informações de circunstâncias lá vão ser muito mais úteis na parte do propósito. Características gerais. Tem alguma outra coisa que... O que é características gerais? É o que sobrou, tá? Alguma outra informação que é relevante para interpretar esse texto, que foi mencionada? Alguma outra? Traz-nos para perto do Cristiano Paulo, de uma maneira que podemos praticamente sentir seu profundo desejo e fazer com que o amor cristão seja a primeira regra da ação humana. Certo. Uma característica geral dessa carta, uma coisa que a gente percebe na carta, é que nesta carta, Paulo escreve com um tom, né? O tom de Paulo é uma coisa relevante, né? Paulo está toda hora, olha, você te deve, deixa que eu pago, faz isso, poxa, você me deve a tua vida, mas eu não estou te cobrando isso. Como é que eu posso descrever isso? Isso é uma característica importante da carta, que acabou não entrando no restante do comentário, mas que eu acho que é relevante. Como é que eu escrevo isso? É um tom de... certa autoridade, né? Um tom de autoridade, mas com muito cuidado. Com amor. Com muito cuidado, muito dedo, muito... muito feeling, Oi? Cautela, com muito cuidado, cautela e gentileza direcionada a Filemon para amolecê-lo, no intuito de amolecer seu coração para receber de volta o escravo. Agora, irmão. Ó, ficou bonito. Vamos vender isso aqui. Comentário. Ó, ficou bonito. Certo? E disso tudo é coisa que a gente viu lendo a carta. Ficou faltando fazer o quê? Outros personagens. Ficou faltando falar do Onésimo aqui, fazer um parágrafo sobre o Onésimo. E ficou faltando a análise de detalhes, tá? Você viu que eu pulei esse passo 3 aqui. A gente teria que agora pegar outros comentários, outros livros, ler esses rodapés aí. Nessa análise de detalhes a gente ia perceber um monte de coisa. Por exemplo, que Arquipo também é mencionado na carta aos Colossenses. Não me engano, Colossenses 4:15, 4:17. Arquipo é mencionado lá. Então, essa igreja que funcionava na casa deles provavelmente era uma das igrejas dos Colossenses.
Então todas essas informações a gente não tem direto do texto, mas a gente tem de outras pessoas que já fizeram esse comentário. Então essa análise de detalhes entraria aqui, complementando toda essa parte que eu escrevi. Certo? Tudo isso que eu escrevi, eu complementaria aqui com mais um parágrafo com essa análise de detalhes, tá bom? Então, ficou faltando aqui, falar do Onésimo e ficou faltando a análise de detalhes. Tá faltando aqui. Aqui eu podia ter escrito mais na mensagem, mas eu achei que as características gerais ficou bom. Isso é o esboço exegético. Tá certo? E aí o que eu quero notar, para a gente encerrar, é o quanto isso aqui é legal. O quanto é legal a gente aprender a fazer isso. Por quê? Você pode pensar, mas já tem, o comentário da Bíblia de Genebra já traz lá todas essas informações. Tá bom, ele traz, e foi útil para o cara que fez, porque ele estudou. Mas quando você vai estudar um texto, agora que você leu o texto com esse cuidado, isso te força a prestar mais atenção nos detalhes, tá certo? A tentar... eu acho que só o fato de você ter que ler colocando essas notas força você a ler devagar. Às vezes a gente tem a mania de pegar a Bíblia, ler, tá bom, quero acabar logo. Não. Você agora está sendo forçado a pegar com um lápis lá e marcar. Isso te força a ler devagar. Então, o produto que está aqui, né? Estava lá, o que eu falei. O produto desse estudo panorâmico, né, esse esboço exegético, ele é útil. Mas não apenas o produto é útil, o processo que produziu o produto talvez seja mais útil, porque te forçou a ler devagar, te forçou a pensar. Prestar mais atenção no texto. Né? Prestar atenção no texto. Talvez os irmãos antes não tivessem reparado certas coisas que agora que a gente foi forçado a escrever um parágrafo, a gente teve que reparar. Tá certo? E mais, esse produto é muito útil para muitas coisas. Eu até trouxe aqui, um outro livro, que é o livro de Teologia Bíblica do Novo Testamento. Esse aqui é do Morris, mas poderia ser outros livros de Teologia Bíblica do Novo Testamento. Se você abrir numa página qualquer, o que ele faz... não vou desmerecer o Morris aqui, ele tem anos de estudo, é muito profundo o que ele fala aqui. Mas assim, em termos de metodologia... Você pode produzir uma coisa, não com essa qualidade talvez, mas com a mesma estrutura, porque em termos de metodologia é a mesma. É basicamente o que ele fala aqui, olha, ele está falando aqui do Evangelho de Lucas. A posição geral é que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, Lucas 18, 27. Como é que ele sabe disso? Ele leu o Evangelho de Lucas e ele foi sublinhando tudo que era importante, marcando com uma legenda. Depois ele percorreu a legenda e reorganizou as informações em parágrafos. Mesma metodologia que a gente acabou de aprender agora. Essa é uma metodologia muito útil. O que eu estou falando? Não apenas o esboço em si, o resultado é útil, mas a metodologia é útil. Certo? Então, é isso aí.